Olá, queridos irmãos estudiosos do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos apreciar o capítulo 18, que é um capítulo que tem apenas 28 versículos, mas tem muita história para contar. Eu estou aqui bobo, não sei nem se vou dar conta de exaurir este capítulo em um vídeo apenas, mas vamos lá. Depois disso, daquilo tudo que aconteceu lá com Paulo, no Areópago, né? Depois disso, saiu de Atenas e foi para Corinto. Corinto é uma cidade danada, né? Tinha uma fama, assim... Porque sabe o que acontece? Cidade portuária, muita gente passando. Lembra os mais antigos, mais experientes? Vão lembrar da Praça Mauá, lugar que recebe muito navio, vindo de tudo quanto é lugar. Corinto tem essa fama aí, entendeu? Que tem muita prostituta, tem muita... Enfim, mas também às vezes é mais a fama, né? E aí, ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. O que acontece? Isso é estudando, e pode ser bem provável, teve um movimento antes de Cristo, tá? Teve um movimento que era dos crestos, que quer dizer útil. É um movimento judeu que fez uma arruaça lá na cidade, queria tomar o poder, inclusive. Isso lá antes do Cristo nascer. Só que começou, o Paulo está andando e aonde ele vai tem muvuca. Né? Ele começa pregando nas sinagogas, aí depois tem aquele desentendimento, ele converte alguns e aí ele começa a pregar para os gentios fora da sinagoga, numa outra localidade. Mas isso dá briga lá na sinagoga antes dele sair. Aí às vezes ele é injustiçado, né? Aquela falso testemunho, às vezes é apedrejado, né? Às vezes leva umas chibatadas. Então, o Cláudio, né, que é o Cláudio César, pessoa perigosa, ele não está gostando desse negócio, não. E estão achando que aí ouviram falar de Cristo, né? E eles estão achando que Cristo não significa nada para eles. Então, é possível que tenha achado que é uma volta desse movimento, e aí ele foi muito prático, ele botou tudo quanto era judeu para fora de Roma. Mas você sabe que tudo está dentro da graça de Deus. Esse casal, que vai ser super prestimoso, primeiro assim, que eles não são pobres coitados, né? Eles têm uma certa posição. A profissão é a mesma de Paulo, né? Que é fazer as tendas com pelo de carneiro. É um tecido todo especial que faz aquele tecido, né? Um tecido entre aspas. E faz com aquele tecido de pelo de carneiro faz a tenda, que é uma tenda que pode cair água, que não entra água dentro. E o Áquila e a Priscila. E aí o que tudo indica, também não é dito, mas não tem ninguém pregando para eles dois, nem Paulo. Paulo ouve falar que eles chegaram, que tem a mesma profissão dele, e aí ele vai procurar, mas não tem pregação. Ou seja, eles provavelmente já eram cristãos de Roma, em Roma. Então eles foram enxotados, mas também, né? Foram enxotados para encontrar o Paulo, né? Aí foram embora, Paulo foi vê-los. E uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Eles também já deviam ouvir falar de Paulo, porque Paulo já está circulando há mais de 10 anos, tá? Já está pregando aí há mais de 10 anos.
Aliás, bem mais. E todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então ele ia lá, apresentava lá o Cristo, a Boa Nova e as justificativas, né? Por isso que fala debatia, no sentido de, no Velho Testamento, o que Mateus fez nos 10 primeiros capítulos aqui desse evangelho dele, né? Que era trazer essas informações do Cristo. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, os judeus da sinagoga, mas não todos, né? Os que eram os fariseus. E lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Né? Vocês vão ficar respondendo pelos seus atos. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Geralmente são 3, é até um número místico, né? São 3 sábados. E aí ele vai para os gentios. Vai pregar nas igrejas ou num pórtico daqueles, né? Aquelas coisas. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo. Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. A igreja já era do lado da sinagoga para cooptar. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Agora você imagina, o Crispo, ele era o chefe da sinagoga. O Crispo, ele creu. Ele e toda a sua casa. Aí ele era o chefe da sinagoga. O que você acha que aconteceu? Mas tem os opositores lá, que não são os chefes, mas são opositores. Certa noite, o Senhor falou para Paulo, aí veja bem isso aí. Não é o homem macedônio, não é um anjo, não é um esplendor. Quando Paulo cai do cavalo lá, a caminho de Damasco, ele vê uma luz forte, um esplendor. Olha aqui, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. O que você acha disso, gente? É aquele estilo do Lucas. O Lucas, ele não fala do problema. Ele não vai ficar fazendo como se estivesse fazendo fofoca. O Lucas não fala do problema. Ele já fala da solução do problema. Você que intua qual era o problema. E eu, vendo por aí, não só por aí, mas pela carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, pelo que ele fala lá, e Paulo está com quase 50 anos, ele está com 48, 49. Já está mais de 10 anos pregando. A gente vai ver aí que já tem um tempo bom. Né? O moço, quando caiu comido de bichos, o Herodes Agripa, que estava fazendo o discurso e caiu comido de bichos, ali é ano 44 depois de Cristo. Então, Cristo morreu em 33, mais ou menos. Tem um certo erro. Mas vamos dizer, então, lá quando o moço cai comido de bicho, já tem 11 anos depois que Cristo morreu. Aqui já está no ano 50, entre 50 e 52, porque vai depois falar que é no reinado do Galho. Então, Paulo está cansado, andando a pé, sendo chicoteado. Então, olha o que Paulo colocou aqui
a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que aí ele está indo para Coríntios. Aí depois que ele sair daí, ele vai escrever essa carta, né? E aí, você sabe o que ele fala? Aqui. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos que da minha nação, dos próprios judeus, né? Dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, e muitas vezes em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Isso é a carta que Paulo escreve aos Coríntios. Ele está chegando em Coríntios. E aí, quando ele sair, ele vai escrever essa carta aí. Quer dizer, ainda tem uma antes. Paulo está cansado, humanamente cansado e deprimido. Ele está deprimido. E é claro, né, o Lucas era médico dele, né, e amigo. Ele não coloca lá a queixa. E Paulo chegou para mim, fez uma queixa, que estava, assim, nem sabia o que era depressão, né? Aí ele coloca, quer dizer, Paulo já, né, conversou com Jesus, colocou, e o Paulo estava, vou parar de falar, vou parar de pregar. E aí Lucas não coloca o problema, ele coloca já a solução do problema. Certa noite, o Senhor falou para Paulo em visão. Quer dizer, para o Senhor aparecer para Paulo, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Ou seja, Paulo tinha colocado para ele que ia se calar, que não, estou cansado, chega. Pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Para que Jesus ia falar uma coisa dessa? Jesus vem do nada, Jesus é maluco. Vem do nada, vou falar umas coisas para Paulo. Não é, né? Ele está encorajando e está dizendo, você chegou no limite do humano, né? Ninguém vai feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Então ela falou, não, aqui você vai poder ficar, que tem muito cristão. Tenho muita gente nessa cidade. Vai ter sempre os contras, mas você aqui vai ficar preservado, até porque ele está praticamente dizendo, eu vou inspirar esse povo todo cristão que tem aqui nessa cidade, que é uma cidade de passagem, pessoal com a cabeça mais aberta. Assim, aí o que acontece? Paulo ganha um ano sabático, 1 ano e meio. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Para se refazer, né? Porque, gente, você sendo escorraçado, como ele faz a lista lá na carta. Eu fui apedrejado, eu fui escorraçado, eu levei varada, passei fome, fiquei nu, frio, jejum. Ele faz a lista lá na carta do segunda epístola de Paulo, a partir do versículo 25. Então, queridos, Paulo estava exaurido. E aí, o que Paulo faz? Paulo faz um voto nazireu. Eu já estou adiantando, porque esse voto vai durar 1 ano e meio. Paulo faz um voto nazireu, não tem nada a ver com Nazareno, que é um voto lá do Velho Testamento, dos judeus, que às vezes, lá no Velho Testamento, até o pai fazia o voto antes do filho nascer. E o voto era um voto de observância, né? Aí você faz lá o que você está pedindo para o Deus, e você não corta o cabelo. E Paulo ficou lá 1 ano e meio sem cortar o cabelo, tá? Ele vai aproveitar esse 1 ano e meio e vai fazer esse voto nazireu. Só que aí agora o voto já tem... o voto originalmente era lá dos judeus
Velho Testamento. Mas ele está fazendo esse voto aqui, que aí é um voto por um período, né, que vai terminar, e ele vai, vocês vão ver, ele vai dar um destino. A gente não sabe o que ele pediu, tá? Que aí também já é pedir muito. Entrar na intimidade de Paulo. Paulo assim ficou, aí você vê o que é Lucas, né? No versículo 11, assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. No 12 já passou 1 ano e meio. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar Deus de maneira contrária à lei. Aí você vai falar, ué, Deus não tem palavra? Jesus não tem palavra? Só que assim, já passou 1 ano e meio e aí você vê, eles não tinham aparecido até então. Mas como mudou o procônsul, eles pensaram assim, esses que fazem a oposição, vamos aproveitar que o cara mudou, esse daí deve ser mais sensível, né, a essas coisas. Mas isso aí, esses romanos estão ouvindo falar de Jesus Cristo assim, nas queixas, né? Aí o que aconteceu? Por isso que eu digo que isso aí é entre 51 e 52, que é quando esse cônsul entra lá no lugar, o Galho, procônsul da Acaia, foi nessa época aí, entendeu? Então, o moço cai comido de bicho em 44 depois de Cristo. E esse daqui, ele está sumindo em 51, 52 depois de Cristo. Aí eles fazem essa acusação. Ele está pregando lá um Deus que é contrário à lei, contrário a Roma. Quando Paulo ia começar, aí você diz assim, nossa, né? Jesus não cumpriu a palavra. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus. Aí entra o procônsul: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes, de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Eu não serei juiz dessas coisas. Olha, já deu um passo fora. Paulo estava lá, foi lá. Mas Paulo nem abriu a boca, porque ele já deu um passo fora nesse povo. E mandou expulsá-los do tribunal. Olha que maravilha! Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga. Que aí lembra que o outro, o Crispo, ele se converteu, e aí não tinha como ele ficar comandando a sinagoga se ele se converteu a Cristo. Ele estava frequentando a casa do justo ao lado. E aí veio esse daí, o Sóstenes, que é o cara que, vamos armar, agora a gente vai se ver livre desse povo daqui. Aí fez a armação. Só que ele fez a armação, mas a maioria dos judeus foi com... Até porque se o próprio sacerdote se converteu com a casa dele, você imagina o impacto que deve ter sido isso na época, tanto para os judeus quanto para os gregos. Aí, então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Nem esperaram sair. Na frente do Galho. Mas aí o Galho já estava esperto para esse negócio de coisa de judeu, até porque não tem só essa denominação não, tá? Tem outras. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Pode bater à vontade. Tô nem aí. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito.
voto nazireu. Aí ele está raspando a cabeça pelo seguinte, ele vai levar esse cabelo, ele vai levar para Jerusalém, ele tem que chegar lá antes da Páscoa, de uma determinada data, porque esse cabelo é queimado lá numa cerimônia, tá? Mas aqui não vai falar isso tudo não, tá? Isso aí você pesca em outros textos, às vezes até apócrifos, né? Havia feito o voto. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, o tal do casal que construía a tenda com ele. É bom falar esse negócio. O Paulo tem essa profissão de construir essas tendas. Essas tendas, elas são muito específicas, tá? Então, o Paulo, ele, assim como os rabinos trabalhavam, e o Paulo foi criado, né, tendo como parâmetro a lei judaica antiga, né? Que até então ele defendia o Velho Testamento. O Paulo, quando ele podia, ele trabalhava, ele não ficava lá às custas da igreja do lugar ou da comunidade cristã do lugar, não. É claro que eles todos, porque lembra que não vai só ele, vão os neófitos, né? Ele era recebido pela comunidade cristã do lugar, tinha um lugar para dormir, tinha lá comida para você chegou, né? Tinha essa comida dos primeiros dias, mas ele trabalhava quando ele podia. Repare que depois que chegou Silas e Timóteo, que provavelmente foram trabalhar, é que ele se dedicou exclusivamente à pregação. Mas, de um modo geral, a pregação era feita mesmo no sábado, lá no final de semana, tá? Durante a semana era mais com pequenos grupos, lá naqueles portais e apriscos que haviam, né? Aí chegaram a Éfeso e ele deixou a Priscila e o Áquila lá em Éfeso. Que aí, já tinha comunidade de Corinto, tá fundando aliás, Éfeso já estava fundada, está visitando. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Você vê que ele já está refeito mesmo. Lá vai ele para a sinagoga, ficou 1 ano e meio lá, entre amigos, pregando a palavra do Cristo. Isso que eu faço aqui, né? Porque eu adoro fazer isso aqui, né? Então, imagina, você pregar para pessoas que querem te ouvir, não é uma coisa maravilhosa? Jesus, é tudo que eu quero. Paulo também, né? Só que a vida de Paulo, como ele fez lá, elencou na carta aos Coríntios, mostrando que não era moleza, porque o povo acha, Paulo fez a conversão, né? Ele ia para Damasco, aí fez a conversão e a vida dele foi maravilhosa, tendo matado os judeus, cristãos. Mas não, gente. E Paulo pagou. Eu não estou aqui, não tenho essa carta para defender ninguém, eu não sei nada da vida de ninguém, eu não li, Mas assim, eu não sei se Paulo pagou tudo nessa vida, mas ele deu um adianto, hein? Porque o que ele sofreu, a maneira como ele vai morrer, né? Porque acabou a vida dele, né? Ele começou a pregar, não fala nem dos parentes, né, de Paulo. E Paulo tinha parentes, tinha sobrinho. Ele não tem nem contato com a família propriamente dito. Pedindo eles que ficasse mais um tempo, não cedeu. Porque ele começou a debater com os judeus na sinagoga, ele ficou um tempinho lá. Mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu para Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Então, Paulo, ele estava com pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, porque ele tinha que voltar lá para Jerusalém para botar lá, queimar o cabelo do voto nazireu. Aí ele foi lá, voltarei se for da vontade, embarcou para Éfeso.
Chegando a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-lo e depois desceu para Antioquia. Foi lá em Jerusalém, deixar o cabelo, tinha que chegar lá até uma determinada data. Depois ele foi lá para Antioquia, da onde ele partia sempre. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou para toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Olha aí assim meio que, né, assim, suavemente, ele já começou a terceira viagem. Tá? Ele já começou. Ele foi lá, entregou o cabelo, depois ele vai lá para Antioquia, da Síria essa, que é de onde ele sempre partia, deve ser uma coisa até iniciática. Ficava ali mais próximo de Tarso, da cidade dele, talvez tivesse alguma intimidade com essa região, né? Tinha, né, aliás. E aí ele vai para Galácia aí, e para Frígia, tem que passar lá, pela região dele, fortalecendo os discípulos, que essas comunidades já estavam fundadas lá desde a primeira viagem. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora não conhecesse o batismo de João. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Aí você vê como é que a vida é dura, né? Olha, a criatura, esse cara que é cheio de fervor, ele tem certeza que o Cristo existe, é o Apolo, né? Que o casal lá, ele chegou em Éfeso. Chega em Éfeso, onde estava a Priscila e o Áquila. E aí ele pregava João com grande verdade. Só que ele é discípulo de João, ele não está sabendo do Cristo. Ele só sabia até o batismo de João, que João batizava, dizendo que vinha o Senhor. Ele não está sabendo nada disso. Olha que coisa fantástica, o cara pregava João. Aí logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha só, João é fantástico, a gente também gosta muito, né? Embora não tenha conhecido. Aliás, não conhecido também o Jesus. Mas você vê, já está se propagando por pessoas que não conviveram. Nem Priscila, nem Áquila, nem o próprio Apolo que está pregando. Pregaram, explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar ele, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público. Os judeus que defendiam o Velho Testamento, né? Os judeus, nessa altura do campeonato, os fariseus, né? E os que vão permanecer judeus, né? E refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então ele conhecia muito o Velho Testamento, provavelmente era judeu mesmo, né? De nascença. Só que ele tinha o poder da palavra, esse poder do convencimento que Paulo tem, Timóteo, Silas, né? Ananias, esse povo todo aí, Pedro, João. Então e esse casal aí é bom também, hein? O casal, a Priscila e o Áquila, dão um suporte legal. E aí eles escreveram cartas, né? Para encaminhar, recebe esse irmão aí, que esse daí é bom, hein? Quando Priscila o convidaram, encorajaram, ao chegar auxiliou. Então, encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Então, queridos, deu para fazer
todo o capítulo 18 num vídeo só. Então, na próxima semana, estaremos aqui para estudar o capítulo 19, que agora vai ficar cada vez mais emocionante, né? Mais coisas vão acontecer. Ainda está faltando um monte de chicotada lá para o Paulo levar, né? Então, que tenham uma excelente semana e permaneçam na paz do Senhor, agora, hoje e sempre, graças ao bom Deus.